surgiu o universo e quais os acontecimentos mais marcantes até aqui. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Nascimento do universo. 13,7 bilhões de anos atrás. Nascimento do universo. Ela teria ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos, dando origem a formas de vida existentes. Nasceu a partir de uma grande quantidade de energia concentrada em um espaço compacto e quente, que se expandiu rapidamente. Criou-se energia suficiente para aparecerem os primeiros elementos como o hidrogênio, substância mais encontrada no universo, e hélio, usado para encher balões de aniversários que flutuam. Os gases transformam-se em nuvens, originando as estrelas. Pouco a pouco surgiram as galáxias, conjuntos de estrelas que podem ou não ter seus sistemas planetários. Planetas, incluindo a Terra, cometas, asteroides e corpos celestes, o que está entre as estrelas. 13,6 bilhões de anos atrás, formação da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que, por sua vez, é um amplo conjunto de estrelas, incluindo uma grande variedade de gases e poeiras astrais, na qual está situado no sistema solar, do qual nosso planeta é um dos astros integrantes. Este corpo de formato espiral engloba pelo menos 200 bilhões de estrelas, embora alguns acreditem que o número dessas esferas podem chegar a 400 bilhões. Sua massa atinge aproximadamente 1 trilhão e 750 bilhões de massas solares, 4,6 bilhões de anos atrás, formação do planeta Terra. Para alcançar o nível de evolução no qual encontra o planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Segundo a classe de cientistas, a Terra está datada de 4,5 a 5 bilhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuiu diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas e supostamente o planeta passou por um processo de glaciação. 4,5 bilhões de anos atrás, formação da Lua. Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e o corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão. A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da eclíptica, que fez com que este núcleo condensado entrasse em órbita. Sua temperatura após a condensação explica a ausência de compostos voláteis nas rochas lunares. 4,45 bilhões de anos atrás, quando a água começou a ter forma líquida. Na ciência existem várias teorias que tentam explicar determinados fenômenos. Para determinado ramo científico, o que defende a teoria do Big Bang, a origem da água em nosso planeta iniciou-se no processo de formação ligado ao sistema solar. A explosão do Big Bang originou os primeiros átomos de hidrogênio. Após milhares de anos, nuvens de hidrogênio e hélio dispersas no cosmo foram se adensando e originaram as estrelas. Devido à alta temperatura, essas nuvens primárias permaneceram na forma de vapor em regiões periféricas desses corpos celestes, que em seus interiores tiveram reações nucleares que originaram diversos elementos químicos, como o próprio oxigênio. A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente no formato de vapor de água. Com a solidificação da superespécie dos planetas, esse gás ficou aprisionado em suas atmosferas. Em nosso planeta, durante o processo de desgaseificação, o núcleo da Terra continuava quente e expulsou para a crosta uma alta quantidade de água em forma de vapor. Os vulcões expeliram gás, hidrogênio e vapor de água. Esse processo criou a nossa atmosfera. Conforme a temperatura foi diminuindo, houve a condensação do gás, que deu origem às nuvens e a consequente ocorrência de precipitação, que voltou à Terra devido à força da gravidade. A água em estado líquido ficou suspensa na superfície da atmosfera, dando origem a oceanos primitivos. 3,9 bilhões de anos atrás, nascimento da vida orgânica. Quanto à origem da vida, há muito tempo acreditava-se que todos os seres vivos surgiam por abiogênese, ou seja, a partir de uma matéria bruta. Com a derrubada da abiogênese, surgiram duas novas explicações para o surgimento da vida em nosso planeta, sendo que para muitos cientistas elas se completam. Uma delas se chama a teoria de panspermia cósmica. Diz que a vida teve origem a partir de seres vivos e substâncias precursoras da vida, oriundos de outras regiões do universo. A outra é a teoria da evolução química ou molecular, que diz que a vida surgiu a partir do processo de evolução química de compostos inorgânicos.
dando origem a moléculas orgânicas e depois as primeiras e mais simples formas de vida. Hoje acredita-se que todos os seres vivos surgiram por meio de processos evolutivos, a partir de espécies pré-existentes e continuam sujeitos a transformações. 510 milhões de anos atrás, vertebrados aparecem no oceano. Os oceanos primitivos do período Cambriano, cerca de 510 milhões de anos atrás, deram origem aos primeiros tipos de peixes, denominados de ostracordemas. Os ostracordemas viveram nos oceanos antigos durante o curto período de tempo geológico, que durou do Cambriano até o final do período Devoniano, cerca de 310 milhões de anos atrás. 425 milhões de anos atrás, formação das primeiras florestas. Há 425 milhões de anos atrás, num planeta distante no tempo, as primeiras plantas com tecidos vasculares desapontaram, começando a conquista da Terra e crescendo em altura. Num ápice geológico, surgiram as primeiras florestas, que nunca mais deixaram de fazer parte da fisiografia das paisagens terrestres, dominando ainda hoje 8 dos 14 grandes biomas do nosso planeta. Tornaram-se os principais refúgios da fauna e da flora, estimando-se que atualmente sejam o lar de 80% de toda a biodiversidade terrestre. 145 milhões de anos atrás, quando os répteis voavam. Há 145 milhões de anos, o céu foi tomado por pterossauros, os répteis alados. Eles se multiplicaram em novas espécies, foi uma explosão demográfica nos ares. Agora, depois dos dinossauros, os pterossauros se tornaram o tema preferido dos paleontólogos. Visto do solo, era uma simples mancha, difícil de encontrar entre as nuvens do céu. Apesar disso, de uma ponta à outra das asas abertas, o tupuxuara media cerca de 6 metros, 2 vezes maior que o condor dos Andes, uma das maiores aves vivas. E não era uma ave, era um réptil voador, um dos muitos e muitos répteis extravagantes que tomaram conta do céu no passado. E por isso, receberam o nome de pterossauros, palavra que quer dizer réptil de asas. 65 milhões de anos atrás, extinção dos dinossauros. Os dinossauros eram grandes animais que habitaram a Terra há milhões de anos. Segundo os paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há aproximadamente 230 milhões de anos, dominando a Terra ao longo de toda a era mesozoica. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas. Tinha uma dieta baseada em carnes, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldade para se locomover. Há aproximadamente 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do Mesozoico. A partir dessa análise, constataram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 a 14 quilômetros, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72 mil quilômetros por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 quilômetros de diâmetro, que se encontrava na península de Yucatán, no Golfo do México. 4 milhões de anos atrás, hominídeos e chimpanzés divergem de um ancestral comum. A investigação de semelhanças entre o comportamento dos seres humanos em comparação ao dos chimpanzés perdurará há várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies igual ramo evolutivo, separados por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam menos de 2% de diferença genética. Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98%. 1,8 milhões de anos atrás, controle do fogo pelos primeiros humanos. O Homo erectus é o mais antigo hominídeo remoto conhecido. Com pernas longas e cérebros grandes, que lembram os dos humanos modernos, acredita-se que tenham começado a vagar pela Terra há 1,8 milhões de anos, muito antes dos neandertais. O controle do fogo teria sido de uma grande reviravolta na evolução humana, afirma o estudo. 100 mil anos atrás, último período glacial. Considera-se que ela começou há 100 mil anos e terminou há 12 mil. Essa glaciação foi a última acontecida na Terra, e com ela se considera terminado o período Pleistoceno e as denominadas glaciações antropológicas por cientistas, devido ao fato de terem sido usadas para a travessia do homem para a América do Norte. 4.500 anos atrás, pirâmides de Gizé foram construídas. As 3 pirâmides de Gizé foram construídas no Egito Antigo há aproximadamente 4.500 anos. Serviram de tumbas para os faraós Quéops e Quefrem e Menkaure também, pai, filho e neto. E localizavam-se na cidade de Gizé, próxima ao Cairo, capital do Egito. 1550. Revolução Científica. Chamamos de Revolução Científica o período entre os anos de 1550 e 1770 aproximadamente. Este período foi marcado por mudanças na forma do pensamento e da fé aceitos na Europa.
A ciência até essa época estava interligada com a filosofia, separou-se para tornar-se um conhecimento mais prático, estruturado e fundamentado. 1760, primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 e 1860, a Revolução Industrial ficou limitada. Primeiramente, a Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. 1906, surgimento da aviação. O surgimento da aviação é uma das grandes evoluções tecnológicas da humanidade. A criação do avião foi um grande marco para a história, pois ele diminuiu a forma significativa de tempo de viagem entre duas cidades. Foi em 23 de outubro de 1906 que Alberto Santos Dumont apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. 1957, o começo da era espacial. Há 61 anos, em 4 de outubro de 1957, uma pequena esfera de alumínio entrou para a história como o primeiro objeto do ser humano a deixar a Terra. Desenvolvido pelos soviéticos, o satélite artificial Sputnik 1 tinha apenas 58 centímetros de diâmetro e pesava meros 83 quilos. Apesar das dimensões modestas, o impacto que causou no cenário geopolítico internacional foi enorme. Com a Guerra Fria já bem delineada, o sucesso da missão provocou uma verdadeira crise de confiança no potencial tecnológico dos Estados Unidos. 1969, pousando na Lua. No dia 20 de julho de 69, um domingo, 2 homens pisaram pela primeira vez na Lua. Um deles, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, um tímido ex-piloto de testes de aviões americanos, escorregou na escada da pequena aeronave com a qual pousou na superfície lunar e por pouco não imprimiu ali a mão antes do pé. O outro, Edwin Aldrin, o Buzz, igualmente com 38 anos, veterano piloto de jatos da Força Aérea dos Estados Unidos.